Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Levítico 17:18. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Fala a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel, tu lhes dirás: Isto é o que ordena Yahvé, todo homem da casa de Israel que, no acampamento ou fora dele sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito, sem o trazer à entrada da tenda do encontro, para fazer dele uma oferenda ao Senhor, diante do seu tabernáculo, tal homem responderá pelo sangue derramado e será eliminado do meio do povo. Desse modo, os sacrifícios que os filhos de Israel agora fazem em campo aberto passarão a realizar ao Senhor, entregando-os ao sacerdote, a fim de oferecê-los ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, e os apresentarão como sacrifícios de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Isso é uma lei perpétua para eles e para todos os seus descendentes. E dirás ainda a eles: todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente no meio de vós, que oferecer um holocausto ou um sacrifício sem o trazer à entrada da tenda do encontro, para oferecer a Yahvé, esse homem será exterminado do seu povo. Todo homem da casa de Israel ou todo estrangeiro residente entre vós que comer sangue, qualquer que seja a espécie de sangue, eu me voltarei contra esse que comeu sangue e o exterminarei do meio do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. E esse sangue eu tenho dado a vós, para cumprirdes o ritual de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Essa é a razão pela qual eu ordeno aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue, e o estrangeiro que habita no meio de vós também não comerá sangue. Qualquer pessoa, filho de Israel ou estrangeiro residente entre vós, que caçar um animal ou ave que é permitido comer, deverá derramar seu sangue e recobri-lo com terra. Pois a vida de toda a carne é o sangue. Por isso eu ordenei aos filhos de Israel: não comereis o sangue de carne alguma, pois a vida de toda a carne é o sangue. E todo aquele que o comer será exterminado, toda pessoa, cidadão ou estrangeiro, que comer um animal morto ou dilacerado, deverá lavar suas vestes e banhar-se com água, ficará impuro até a tarde, e depois ficará puro. Mas se ele não as lavar e não banhar seu corpo, carregará o peso da sua culpa. O Senhor Deus mandou Moisés comunicar aos filhos de Israel o seguinte: Eu sou Yahvé vosso Deus. Não procedereis como se faz na terra do Egito, onde vivestes, não procedereis de acordo com o costume da terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguireis suas práticas, mas andareis segundo minhas normas e guardareis meus estatutos e por eles vos conduzireis. Eu sou Yahvé vosso Deus. Guardareis meus estatutos e minhas normas, quem os cumprir encontrará neles a vida, eu sou Yahvé. Nenhum de vós se envolverá sexualmente com sua parenta próxima. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai, nem a nudez da tua mãe. É tua mãe, e tu não descobrirás sua nudez. Não terás relações sexuais com qualquer outra mulher que pertença a teu pai, porquanto isso desonraria teu próprio pai. Não descobrirás a nudez da tua irmã, quer seja filha de teu pai ou filha de tua mãe. Quer seja ela nascida em casa ou fora dela, não te envolvas sexualmente com ela. Não descobrirás a nudez da filha do teu filho, nem a nudez da filha da tua filha. Pois a desonra delas seria tua própria desonra. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada por teu pai. Porquanto é tua irmã por aliança, e não deves desonrá-la. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, pois que também é carne de teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, pois é a própria carne de tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai. Não te aproximarás, pois, de sua esposa, visto que é a mulher de teu tio. Não descobrirás a nudez de tua nora. É a mulher de teu filho e não descobrirás a nudez dela. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, pois é a própria nudez de teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e a da sua filha, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhes descobrir a nudez. Elas são tua própria carne, são parentes próximos e isso seria um incesto. Não tomarás para o teu harém uma esposa e, ao mesmo tempo,
a irmã dela, descobrindo a nudez desta, estando tua esposa ainda viva. Não te aproximarás de uma mulher, para descobrir sua nudez, durante o período impuro da menstruação. Não te deitarás com a mulher do teu próximo, para que não te tornes impuro com ela. Não entregarás teus filhos para serem sacrificados no fogo ao deus Moloque. Ora, isso seria profanar o santo nome do Senhor Deus. Eu sou Yahvé. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. Isso é abominável. Não te deitarás com animal algum, tu te tornarias impuro. A mulher não se entregará a um animal para se juntar a ele. Isso é igualmente uma impureza. Não vos torneis impuro com nenhuma dessas práticas, foi por elas que se tornaram impuras as nações que expulso de diante de vós. Até a própria terra tornou-se toda impura, eu castiguei sua iniquidade e ela vomitou seus habitantes. Vós, porém, guardareis meus estatutos e minhas orientações e não cometereis nenhuma dessas abominações, nem o israelita natural da terra, nem o estrangeiro que habita entre vós. Porque todos esses atos execráveis foram cometidos pelos seres humanos que habitaram esta terra antes de vós, e a terra tornou-se impura. Contudo, se vós a tornais impura, ela não vos vomitará como vomitou a nação que vos precedeu? Porquanto todo aquele que cometer uma dessas abominações, qualquer que seja, sim, todos aqueles que as cometerem serão extirpados do seu povo. Obedecei, pois, aos meus preceitos e não imiteis os costumes repugnantes praticados antes de vós, nem vos contamineis com a impureza deles. Eu sou Yahvé, o vosso Deus. Marcos 7 versículo 24 a 8 versículo 21. Então, partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse, porém, não foi possível manter sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher, cuja filha pequena estava com um espírito imundo, chegou e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que replicou-lhe a mulher: sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe declarou: por causa dessa tua resposta, podes ir em paz, o demônio já saiu de tua filhinha. Ao retornar ela para sua casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio a havia abandonado. A cura de um surdo gago. Outra vez, saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região de Decápolis. Então, algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar, e lhe suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. Jesus conduziu o homem, a sós, para longe da multidão, e colocou os dedos nas orelhas dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro, ordenou: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Entretanto, Jesus ordenou-lhes que não dissessem a ninguém o que ali se passará. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles o divulgavam. As multidões ficavam sobremodo maravilhadas e proclamavam: ele faz tudo de forma esplêndida. Faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Naqueles dias, uma grande multidão novamente se ajuntou, e não tendo as pessoas com o que se alimentar, chamou Jesus os discípulos e lhes compartilhou: tenho compaixão desta multidão, já se passaram 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu os enviar de volta às suas casas, em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Entretanto, os discípulos alegaram: onde, neste lugar desabitado, seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Indagou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles: 7. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão. E após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que estes servissem a multidão, e assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos.
Da mesma forma ele deu graças e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar, e ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Na multidão havia cerca de 4.000 homens. Então, Jesus despediu-se do povo. Logo depois, entrou no barco com seus discípulos e dirigiu-se para a região de Dalmanuta. Os fariseus querem um sinal. Os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então o tentaram e para prová-lo, pediram que lhes apresentasse um sinal miraculoso do céu. No entanto, Jesus suspirou profundamente e lhes afirmou: Por que pede esta geração um sinal dos céus? Com certeza vos asseguro que para esta geração não haverá sinal algum. E, deixando-os, voltou a embarcar e rumou para o outro lado. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães, e no barco, tinham consigo apenas um único pão. E Jesus passou a recomendar a eles: Cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, porém, especulavam entre si, argumentando: É porque não trouxemos pão. Ao notar a discussão, Jesus questionou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendestes? Permaneceis com o coração petrificado? Tendo olhos, não vedes? E possuindo ouvidos, não escutais? Não vos recordais? Quando dividiu os 5 pães para os 5.000 homens, de quantos cestos cheios de pedaços que sobraram recolhestes? Afirmaram-lhe: 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes, repletos de sobras recolhestes do chão? Responderam eles: 7. Ao que lhes concluiu Jesus: E então, ainda não compreendeis? Salmos 41. Para o regente do coro, um salmo de Davi. Bem-aventurado aquele que dá atenção ao desvalido, no dia do seu infortúnio, o Senhor o livrará. O Senhor o protegerá e preservará sua vida, ele o fará feliz na terra, e não o entregará à sanha dos seus inimigos. Na enfermidade o Senhor lhe dará pleno amparo, e da doença o restaurará. Eu roguei: concede-me a tua graça, ó Eterno, e cura minha alma, mesmo tendo eu pecado contra ti. Meus inimigos só me desejam o mal e murmuram. Quando ele morrerá? E quando seu nome desaparecerá da face da terra? Sempre que alguém vem visitar-me com falsidade, enche o coração de mentiras, e depois a semeia por onde passa. Todos os que me odeiam se juntam para resmungar contra mim, conjeturando sobre o mal que poderá me ocorrer. Ah, ele está com aquela doença maligna, está acamado e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo em quem eu confiava, e que partilhava do meu pão, também me traiu. Ainda assim tu, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me, para que eu lhes dê a resposta merecida. Sei que me queres bem, porquanto o meu inimigo não cantará vitória sobre mim. São e salvo me sustentarás, e em tua presença me manterás eternamente. Louvado seja o Eterno, Deus de Israel, para todo sempre. Assim seja. Provérbios 10 versículos 15 e 16. Os bens dos ricos são sua cidade fortificada, mas a pobreza é a humilhação dos pobres. O salário do justo lhe proporciona uma vida feliz, mas as rendas do perverso o conduzem ao castigo.